Depois de ter escrito O Salvador da Pátria, né, que foi um sucesso absurdo de audiência, o autor Lauro César Muniz errou a mão com uma das novelas mais esquecidas da Globo, Zazá. A história contava as desventuras da milionária Zazá Dumont, que amava avião e jurava ser filha de Santos Dumont. Olha o nível do negócio. Com a missão de dar rumo à vida dos filhos, contrata 7 anjos da guarda. Como é que uma história dessa poderia dar certo, né? Bem exagerado. Enquanto que a novela A Viagem, por exemplo, né, também dos anos 90, no horário das 7, passava dos 50 pontos no Ibope com facilidade, Zazá conseguiu a proeza de bater só 23 pontos nas semanas finais da trama. Em entrevista, o autor disse que perdeu completamente o controle da novela e pensou seriamente em largar tudo e parar com a Zazá. Ele ainda completou que a experiência de ter escrito essa novela foi traumatizante, pelo menos o cara foi sincero, né? O Mapa da Mina estreou na TV em março de 93 e marcou a estreia de grandes atrizes e atores, pelo menos em novelas da Globo, como Carolina Ferraz, que vinha do Fantástico. E olha a história, bicho! Um bandido que roubou 10 milhões de dólares acaba preso e 8 anos depois é solto, mas é atropelado, não antes de revelar para o seu filho, que para não esquecer o lugar onde escondeu toda essa grana, tatuou o Mapa da Mina no popote da filha da vizinha. Curiosamente, a audiência da novela foi pras cucuia logo nas primeiras semanas, porque será, né? Com uma história sem graça e uma direção pesada, segundo o próprio Boni, tentaram de tudo para recolocar a novela nos trilhos, mas não funcionou. Cogitaram, inclusive, um absurdo, inverter o horário das 6 com a novela das 7, já que Mulheres de Areia era um sucesso absurdo e poderia alavancar as novelas que viriam depois. Alguns reforços foram chamados para tentar salvar o Mapa da Mina, como Maurício Matar, que era galã na época, e Fernanda Montenegro, mas o desastre de audiência fez com que a novela fosse encurtada. O fim melancólico de O Mapa da Mina também foi marcado pelo triste fato de ter sido a última novela do icônico autor Cassiano Gabus Mendes. A novela De Quina pra Lua estreou na Globo em 85, substituindo o grande sucesso das 6, A Gata Comeu. Foi a primeira experiência de Alcides Nogueira como autor, baseado no texto de Benedito Rui Barbosa. De acordo com o livro Memória da Telenovela Brasileira, Aziz Bajur acusou o autor da novela de plágio, alegando que a novela tinha várias cenas parecidas com a sua peça de teatro. O enredo girava em torno de Zezão, que acabava falecendo logo no primeiro capítulo, com um bilhete premiado no bolso do paletó, o que acabou gerando uma fualha entre famílias, amigos e inimigos que fizeram de tudo para encontrar o bilhete premiado. Com uma história confusa, uma trama cheia de falhas e um elenco perdido, a novela foi cada vez perdendo mais audiência. O autor da novela chegou a dizer que Benedito Rui Barbosa o ligava todos os dias inconformado com as falhas da novela e pedindo 1000 alterações. Com o desenrolar da história cada vez mais bagunçada e sem graça, a novela amargou uma das piores audiências do horário das 6 na Globo. Começou muito bem, com 47 pontos e chegou a ter míseros 17 pontos no Ibope, um fiasco absurdo. Não por acaso, a novela nunca foi reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, nem no canal Viva, tampouco saiu em DVD, coisa que a Globo fez com dezenas e dezenas de novelas. Carlos Lombardi acertou em cheio com 4x4, né? Quem não lembra da Babalu, do Raí, mas azedou a marmita mesmo logo em seguida com o Vira-Lata, novela das 7, que estreou em 96. Vira-Lata. Helena vive a 1000 por hora. Uau, você está sempre no meu caminho! É casada com um poderoso promotor e filha de um tremendo picareta. E eu descobri que todo o dinheiro do meu pai vinha de golpe de estelionato. Mas quando o maridão souber disso, vai ser um Deus nos acuda. Diz o que você tem pra dizer. A nova novela das 7 vai ser o bicho. Vem aí, de Carlos Lombardi, Vira-Lata. Ele até que levou vários atores do seu grande sucesso, né, como o Humberto Martins e o Marcelo Novaes, mas definitivamente isso não ajudou em nada. O público que estava acostumado com novelas leves e divertidas nesse horário se deparou com uma trama, bicho, que forçava temas pesados, tipo violência, drogas, traições, corrupção, e foi rejeitada pelo público. Tempos depois, o próprio autor admitiu que errou no texto, na organização, na escalação do elenco e teve até problemas de comunicação. Com o afastamento de Andréa Beltrão, ele teve que mudar os rumos do triângulo amoroso ali, né, da trama, e pra piorar, Glória Menezes, outra personagem importante, pediu pra sair da novela. Não deu outra, a novela foi um fiasco de audiência, né, e Carlos Lombardi afirma que ela não foi nada mais que uma mancha na sua carreira.
A gente bem sabe, né, que Torre de Babel foi um sucesso, bicho, absurdo. Passava dos 40 pontos assim, tranquilinho. Parecia que seria uma missão fácil pra Suave e Veneno, né, que assumiu logo em seguida manter ou aumentar esse Ibope, mas não foi bem assim não. Escrita pelo já consagrado Agnaldo Silva, Suave e Veneno foi marcada pela Vila Maria Regina, interpretada pela Letícia Spiller, né, mas nada mais que isso. Você é forte, né, Lavínia? Gente assim com esse teu tipo rústico. Às vezes as mulheres do campo trabalham até o momento de varir, sabia? Depois elas vão pro meio do mato quando chega a hora e tem um filho ali mesmo, sozinhas. A novela foi inspirada numa obra de Shakespeare e prometia uma trama complexa, cheia de reviravoltas, mas parece que o público não curtiu isso muito não. Vendo a audiência cada vez mais baixa, o autor fez várias alterações na história, mudou personagem, né, pra tentar dar novos ares pra novela. Também apostou em personagens cômicos, né, cheios de bordões, mas a verdade é que a parada não deslanchou. Suave Veneno teve vários episódios cortados e terminou como a primeira novela da história da Globo, até então, a não chegar nos 40 pontos no Ibope naquele horário. Com cenas gravadas em Roma, Paris, Los Angeles e Londres, né? Parecia que se trataria de uma novela de muito sucesso com altos investimentos pro horário das 7. Apostando num lado mais cômico, As Filhas da Mãe tinham um elenco de peso, bicho, como Fernanda Montenegro, Cláudia Raia, Raul Cortez e Tony Ramos. Silvio de Abreu admite que quis fazer algo mais elaborado, né? Uma trama mais complexa, sofisticada, os personagens assim que fugiriam do comum. Tempos depois, ele declarou que foi justamente isso um dos principais fatores que causaram o fracasso da novela. Muita gente hoje em dia afirma que a novela era boa, divertida, diferente, mas talvez todo esse anseio, né, por inovação tenha afadado a novela à rejeição do grande público. Um exemplo disso foi a narração ligeiramente estranha, que não deixou saudades, e um rap, né, para interligar os núcleos que ninguém entendeu até hoje. Conforme o tempo ia passando, a audiência só ia afundando. As Filhas da Mãe chegou a marcar 19 pontos no Ibope, bicho, algo surreal pra época. Surreal de ruim, né? Silvio de Abreu justificou o desastre dizendo que casos que pararam o Brasil na época, como o sequestro da filha do Silvio Santos e o 11 de setembro, tiraram a atenção do público que acabou não entendendo a história e o conceito da novela. Ué? Quando um filme faz muito sucesso, a gente sabe, a gente tá ligado que os caras já vão fazer uma continuação, né? E tentaram fazer isso com novela também. Eu tô falando de Terra Nostra, sucesso absoluto em 98, que acabou ganhando uma espécie de continuação desastrosa. Esperança, outra novela de Benedito Rui Barbosa. Com um triângulo amoroso ali entre Reinaldo Gianecchini, Priscila Fantin e Ana Paula Arósio e todo aquele clima italiano, a novela não chegou nem perto de repetir o sucesso de Terra Nostra. Aliás, começou bem na audiência, mas foi justamente essa ideia de tentar repetir Terra Nostra que ferrou a novela. Inclusive, na imprensa, Esperança ganhou o apelido de Semelhança. Os capítulos também começaram a sair com muito atraso e o clima nos bastidores não era nada bom. Em queda constante no Ibope, Benedito Rui Barbosa deixou a novela nas mãos de Valcir Carrasco, que mudou bastante a trama, incluiu novos personagens, até alterou a personalidade de alguns deles. Benedito chegou a dizer que odiou os rumos que a novela tomou depois que Valcir assumiu, que ele até parou de assistir, tamanha frustração. Chegou inclusive a dizer que teve vontade de dar umas porradas no Valcir por conta disso. Esperança, que estreou com 47 pontos, caiu num abismo e chegou a fazer 20 pontos no Ibope. Lembra que eu falei que Suave Veneno tinha sido o maior fracasso da Globo no horário das 8? Então, Esperança foi ainda pior e assumiu o pódio dos fracassos. Pra fechar, uma novela mais recente, mas eu não poderia deixar de citar, já que foi o maior fracasso da Globo em relação a novelas, Babilônia. Mesmo com nomes como Glória Pires, Marcos Palmeira, Adriana Esteves e de novo Fernanda Montenegro, Babilônia estreou com uma média de 32 pontos, mas conseguiu a façanha de oscilar entre 19 e 20 no decorrer de meses. Com uma história nada atraente, sem personagens carismáticos e um clima pesado, o fracasso foi inevitável. Ainda fizeram de tudo para tentar reverter o flop aí, né? Mudaram personagens, mexeram na trama, até as luzes e cenário, mas nada adiantou. Babilônia continua sendo um dos maiores fiascos da Globo em horário nobre, que certamente a Globo queria muito esquecer. Fala galera do canal 90 Shorts, eu sou o Noji do canal 90 e se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Nós aqui, foi! Valeu!